Bom, esse vídeo é para relembrar o sexto clube brasileiro na história, né, que foi campeão da Libertadores. Esse clube brasileiro é do Rio de Janeiro, né, o Vasco da Gama. O Vasco foi campeão da Libertadores de 1998, né? Apesar do Vasco ter um sul-americano, né, de 48, pediu para a Conmebol reconhecer, mas enfim, né? A Libertadores do Vasco, né, 1998, um timaço no ano do centenário, né? Do Vasco da Gama, né? A única Libertadores da história do Vasco até hoje, né? E a sexta de um time brasileiro seguido, sim. É a sexta da história de um clube brasileiro ganhando a Libertadores, né? No caso, o Vasco da Gama, né? E o Vasco teve uma reviravolta naquela Libertadores de 98, né? O Vasco era liderado pelo Mauro Galvão, né? Tinha o Donizete Pantera, Luizão, né? O Antônio Lopes era treinador do Vasco, né? Nessa época, né? Do centenário do clube, né? O Vasco tinha sido campeão brasileiro, né? De 1997, né? Então tinha uma seleção, um grande time, né? Já não tinha mais o Edmundo, né? Na época, né? O Edmundo tinha saído do Vasco, né? Que ele brilhou em 97, né? Tinha o Pedrinho, né? Jogando muita bola. O Guilherme, atacante, né? E o Vasco teve uma reviravolta boa na Libertadores, né? Na fase de grupo, o Vasco tava no grupo que tinha o Grêmio, né? O Grêmio tava no mesmo grupo que o Vasco, né? E dois times do México, né? O América e o Chivas Guadalajara, né? E o Vasco não começou bem a competição, né? Começou perdendo pro Chivas do México, pro Grêmio, né? Empatou com a América do México, né? Em casa, né? Então o Vasco precisava vencer os últimos jogos para se classificar, né? Ganhou do Grêmio, ganhou do Chivas e empatou com a América, né? Lá no México. Aí o Vasco ficou em segundo do grupo, né? Que tinha o Grêmio, o Vasco e o Chivas do México, né? E o Vasco se classificou, né, em segundo, né, do grupo, né? O Grêmio em primeiro, né? Naquela época o regulamento tinha menos times, né? Não era 32 ainda, né? Só em 2000 que começou a ser 32 times, né? Na época era 24 times, né? Então se classificava 3 de cada grupo, né? Cada chave, né? Aí o Vasco ficou em segundo do grupo, né? O Vasco enfrentou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro era o atual campeão da Libertadores na época, né? Em 97, né? Tinha ganhado um ano antes, né? E na época o campeão entrava nas oitavas, né? Então o Vasco teve essa pedreira, né? Esse desafio muito grande de enfrentar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, um grande time também, né? O atual campeão era até melhor que o de 97, esse time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi vice da Copa do Brasil naquele ano, brasileiro, né? Da Mercosul, o Cruzeiro chegou em várias finais naquele ano, né? E foi um duro adversário pro Vasco, né? Um clássico também, né? Do futebol brasileiro, né? Dois times que decidiram, o brasileiro de 74, né? Então se enfrentaram de novo, assim, em Libertadores, né? Vasco e Cruzeiro, o primeiro jogo no Rio de Janeiro, em São Januário, o Vasco ganhou de 2-1, né? Destaque pro Donizete Pantera, que eu falei, né? Mauro Galvão, né? Donizete Pantera, né? E o Vasco conseguiu uma vitória apertada em cima do Cruzeiro em São Januário, né? E lá no Mineirão, o Cruzeiro foi pra cima do Vasco, pressionou, mas não saiu do 0-0, né? O Vasco segurou o empate, né? E o Vasco se classificou. E naquela época o Cruzeiro tinha eliminado o Vasco na semifinal, né, da Copa do Brasil, né? E o Vasco deu troco no Cruzeiro, né? Eliminando o Cruzeiro nas oitavas, né? E o Vasco passou, né, pelo Cruzeiro, né? E o Vasco enfrentou um outro clube brasileiro, outro gigante do futebol brasileiro, o Grêmio, né? O Grêmio tinha sido campeão em 95, enfim, várias Libertadores seguidas estava jogando, né? Disputando, né? E o Vasco enfrentou o Grêmio, né? Jogo duro, muito difícil. O primeiro jogo foi lá no Olímpico, né? Em Porto Alegre, né? Foi 1-1 o jogo lá em Porto Alegre, no Olímpico. E em São Januário, no Rio, né? Antes da Copa do Mundo 98, teve Vasco e Grêmio, né? Para decidir qual brasileiro ia seguir na competição, né? E o Vasco ganhou do Grêmio de 1-0, o gol do Luizão, né? Quase no primeiro tempo, né? No segundo tempo o Vasco também administrou a vantagem. Um jogo muito duro, muito difícil, né? Mas o Vasco acabou passando também para outro clube brasileiro, né? O Grêmio, né? Eliminou o Cruzeiro, eliminou o Grêmio, né? E o Vasco foi para a semifinal da Libertadores de 98. Depois da Copa do Mundo, né? Teve as semifinais da Libertadores, né? De 98. O Vasco enfrentou o River Plate da Argentina, né? O River Plate, outro gigante, né? Da América do Sul, né? Da Argentina, né? Um adversário também muito difícil, muito duro, né?
Não foi fácil a caminhada do Vasco, né? Enfrentar o Cruzeiro, enfrentar o Grêmio e pegar o outro, o gigante, que é o River Plate, né? E o Vasco ganhou de 1 a 0 em São Januário, né? O Donizete. E depois foi lá para Buenos Aires, no Monumental de Núñez, né? Um jogo histórico, né, pro Vasco. O Vasco primeira vez estava numa semifinal, né, de Libertadores, né? E lutava para chegar pela primeira vez na final, né? E foi um jogo duro. O River Plate saiu na frente. O River Plate tinha o Sorin, né, naquela época, né? Um grande jogador também, lateral argentino, né? Um timaço, né? O Gallardo, que era treinador do River Plate, jogava no River Plate nessa época, né? Então o River Plate era um time muito forte, muito poderoso, né, nessa época, né? E o Vasco soube segurar um pouco a pressão, mas saiu perdendo pro River Plate. Tava 1 a 0 pro River Plate, o jogo ia pros pênaltis, uma adrenalina pura, né? Um drama muito grande, né? E o Vasco teve uma falta lá, né, na pequena área, né? E aquele gol histórico, né, antológico do Juninho Pernambucano, né, acabou empatando pro Vasco, né? Colocando o Vasco na final da Libertadores pela primeira vez, né? Um gol histórico do Juninho, né, contra o River Plate, que até hoje é cantado, né, pela torcida do Vasco, né, em São Januário, né. E o Vasco foi para a final com o River Plate, segurou a pressão dos argentinos, né. E foi uma classificação histórica, né, suada do Vasco, né, mas muito comemorada, assim, né, pela torcida, né, do Gigante da Colina, né. E o Vasco chegou na final da Libertadores, né, pela primeira vez, a única final, né, do Vasco, né, na Libertadores até hoje, né. E o Vasco enfrentou o Barcelona de Guayaquil, né, do Equador, né. Brasil e Equador a final, né. E o Vasco ganhou o primeiro jogo em São Januário, no Rio, 2 a 0, né. O gol do Luizão e do Donizete. E o segundo foi lá em Guayaquil, no Equador, né. A torcida do Barcelona empurrando o time local, né. Mas o Vasco não se intimidou, né, com a torcida do Barcelona de Guayaquil. O Vasco ganhou o jogo no tempo normal, né. No primeiro tempo fez 2 a 0, né? Decidiu o título, né? Bela jogada do Donizete, Pantera, Luizão. Um timaço aquele, né? O Felipe, Juninho Pernambucano, Mauro Galvão, zagueiraço, né? Um dos maiores zagueiros da história, assim, do Vasco, assim, na minha opinião, né? E o Vasco, né, massacrou o Barcelona, né? Poderia até ter feito mais gol, né? Mas o Vasco, o Barcelona diminuiu, né, no final do jogo, mas o título do Vasco, né? O Vasco pela primeira vez, né, na sua história foi campeão da Libertadores, né, no ano do centenário, né? O único título da Libertadores do Vasco, né, tirando o Sul-Americano de 48, enfim. E o Vasco comemorou o título no ano do centenário, né? Um título até hoje, né, que a torcida lembra, né, com muito carinho, né? Um título histórico, um dos títulos mais importantes da história do Vasco, né? E o Vasco, merecidamente, né, foi campeão da Libertadores, numa reviravolta incrível. Começou mal a competição, como eu falei no começo do vídeo. Depois deu a volta por cima, né, o Vasco, né. E o Vasco, né, até hoje foi campeão da Libertadores de 98. O sexto clube brasileiro, né, campeão da Libertadores, né. Depois teve outros times brasileiros que ganharam depois, né, o Palmeiras, o Inter, né, o Corinthians, o Atlético Mineiro, né, ganhando a primeira vez, né. E o Vasco foi o sexto brasileiro, né, nesse seleto grupo, né, de campeões da América, né, do Brasil e da América do Sul, né. E até hoje a torcida do Vasco tem saudade desse time, né, um timaço, no ano do centenário, né. O Vasco jogou 9 vezes a Libertadores, né, e a de 98 é a melhor da história do clube, né. E é um título que a torcida tem muita saudade, né. O Vasco até que fez outras campanhas boas em 2012, chegando nas quartas de final contra o Corinthians, né. O Vasco nunca mais chegou em outra final, né? A única final é essa do Vasco, né? E o título, né, da Libertadores. O Vasco depois ganhou a Copa Mercosul, né, em 2000, né? Enfim, né? Isso Sul-Americano em 48, né? Então o Vasco precisa voltar, né, a ter esses momentos de glória, né? Porque é um clube muito gigante, muito vitorioso. Eu tenho um nome carinho, né, pelo Vasco também, por esse clube, né? Na época eu tinha 12 anos quando o Vasco ganhou a Libertadores, né? Eu tenho muita saudade dessa época, né? Nessa época eu tava começando, né, a acompanhar futebol, né? Tinha 12 anos, né? Já tava entendendo um pouco, né? Acompanhei a Copa do 98, né? E o Vasco foi pra final do Mundial de Clubes, né? Pegou o Real Madrid, né? Fez um grande jogo contra o Real Madrid, jogou muita bola o Vasco. Infelizmente acabou perdendo pro Real Madrid, né? 2 a 1, né? O Raul jogava na época no Real Madrid, né?
E o Vasco merecia ter ganhado aquele Mundial de Clubes, né, de 98, né? O Juninho fez um golaço, né, no segundo tempo, o empate do Vasco, né? Eu acho que se o Vasco tivesse apertado mais, assim, o Real Madrid tivesse tido uma sorte melhor, né? Porque o futebol você tem que contar com a sorte também, né? Porque o Vasco jogou muita bola, mas a bola não entrou, né? Poderia o Vasco ter até ganhado o Real Madrid até com facilidade, né, naquele Mundial, né? Mas enfim, não veio o título mundial, né? Mas ficou esse gostinho, né? Que o Vasco poderia ter tido uma sorte melhor, né? E seria espetacular o Vasco tivesse ganhado aquele mundial, né? Em cima do Real Madrid, sabe? Um título que falta pro Vasco, né? Também o Mundial de Clubes, né? Depois o Vasco foi vice-mundial, né? Em 2000, né? Pro Corinthians, né? Foi no Brasil, naquele torneio, né? Mas a torcida do Vasco lembra com muito carinho desse time aí, né? Fez história, né, na Libertadores, né? O Vasco precisa voltar, né? Viver esse auge, né? Esses grandes momentos, né? É um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, né? O Vasco. E o Vasco tá de volta, né? A Série A do Brasileiro, né? 2023, com a SAF, né? Eu até gravei vídeo sobre o Vasco, né? Então fica aí a torcida do Vasco, né? No Rio de Janeiro, em todo o Brasil, né? Norte a sul desse Brasil, né? Que a torcida do Vasco é uma torcida enorme, né? Que eu sei, né? Então esse vídeo vai especial pra torcida do Vasco, né? Tem um nome carinho por esse clube, viu? E vai meu abraço à nação vascaína, esse gigante da colina que nunca pode ficar ausente. Tem que estar sempre buscando novas conquistas. E o Vasco é gigante, é gigantesco e merece sempre estar no seu lugar de origem, que é a Série A, e ganhar títulos e mais títulos. É um clube que eu tenho nome, carinho e admiração. Aí vai meu abraço para a torcida do Vasco, no Rio de Janeiro, no estado e em todo o Brasil, né? Norte a sul desse Brasil, como o próprio hino do Vasco diz, né? Um abraço a todos. Viu? Muito bom relembrar esse título da Libertadores do Vasco.